Chega um instante na jornada em que tudo dentro de você grita por mudança menos, mas o mundo ao seu redor parece ignorar completamente. E o mais curioso é que esse momento não avisa quando chega. Ele não bate na porta com flores, nem com promessas. Ele invade em silêncio, depois de madrugadas em claro, decepções silenciosas e tentativas repetidas de ajustar aquilo que claramente não quer se moldar. Você se vê esgotado mesmo fazendo tudo certo. Já orou, escreveu, visualizou, mentalizou, se esforçou, mas ainda assim, o universo parece surdo. E aí, numa mistura de cansaço e desespero, você murmura, por que não está funcionando? A resposta não está no fazer, mas no soltar, porque o universo não responde a comandos duros, ele responde à entrega serena. A resistência é barulho, a rendição é música. E é aqui que mora a verdade mais crua e paradoxalmente mais libertadora. Você está tentando forçar conexões com as mãos fechadas, como quem tenta segurar a água entre os dedos. E como ensinava Carl Jung, o que você insiste em empurrar resiste e cresce. Enquanto você declara mentalmente que quer algo, no fundo sua vibração diz eu não tenho, não sou suficiente, estou com medo. E o mundo não escuta o que você fala, escuta a sua energia. Não é preguiça, não é fracasso, é que você ainda está se movendo a partir da falta, tentando controlar um plano que nunca esteve nas suas mãos. A vida não responde ao desejo do ego, ela responde à frequência da alma. E se tudo o que você é está baseado na necessidade de consertar algo em você, então cada meta alcançada será apenas mais uma tentativa de preencher o vazio que nunca foi curado. Ou o segredo não está em correr mais. Está em parar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quando o barulho cessa, o silêncio revela o que precisa ser ouvido. Quando você para de tentar moldar a realidade com força, o inconsciente começa a trabalhar. A cura não acontece no esforço, ela acontece na pausa. A integração não nasce da pressa, mas do acolhimento. Esse não é um momento de desistir do que você deseja, é o início de um reencontro com o que você é. Soltar não é entregar os pontos, é se abrir ao que há de mais profundo e verdadeiro em você. É dizer, eu confio, e deixar que a realidade responda a essa entrega. Porque no fundo não é o fim da luta, é o começo da paz. A partir daqui, você não tenta mais controlar o fluxo, você se torna parte dele. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa. Agora, pare de correr. Pare de perseguir como quem acha que está atrás de um troféu. Essa mentalidade é um vício disfarçado de motivação. A sociedade nos ensinou que o sucesso está escondido no fundo da maratona, que a felicidade é um prêmio para quem insiste até sangrar. Mas e se não for assim? E se o que você está tentando alcançar nem seja realmente o que seu coração deseja? Carl Jung não nos orientou a perseguir o futuro, mas a mergulhar no presente. Perguntei com honestidade brutal o que eu estou tentando consertar dentro de mim ao correr atrás disso. Porque talvez o amor que você busca, na verdade, seja o eco da dor de ter sido rejeitado. Talvez a obsessão por dinheiro esconda a ferida antiga de se sentir insignificante, e aí você corre. Não pelo objetivo, mas pela cura que acha que o objetivo vai trazer. Enquanto não trouxer essa verdade para a consciência, ela vai controlar cada escolha sua, e você vai chamar isso de destino, quando na verdade é só o reflexo do inconsciente gritando por atenção. Cada meta vira uma fuga disfarçada. Cada sucesso vira um curativo temporário. Você quer ser amado, mas sua energia diz, eu sou carente. Você quer ser rico, mas vibra, eu sou insuficiente. E o universo responde à frequência não é o pedido. Por isso você entra em ciclos de frustração, relacionamentos rasos, carreiras que drenam sua alma, validações que evaporam. Porque não é o que você busca que está errado, é quem você se tornou durante a busca. Suas mãos ainda tremem de insegurança, mesmo quando recebem o que pediram. Porque o problema nunca foi o desejo, foi a dor que o moldou.
a verdade desconfortável. Se você recebesse tudo o que deseja agora, ainda não conseguiria sustentar, porque suas fundações ainda estão rachadas. Jung nunca quis te ensinar a manifestar glória para alimentar seu ego. Ele queria te guiar à integração da sua alma. Ele queria que você parasse de fugir de si mesmo e começasse a olhar no espelho com coragem. O que você está chamando de sucesso talvez seja só um pedido disfarçado por inteireza. E nesse caso, nenhum troféu, nenhum relacionamento e nenhum milhão na conta vai resolver. Porque não se trata do que você conquista. Trata-se de quem você se torna. Quando você parar de correr atrás, o que é verdadeiro finalmente poderá sair. Não porque você lutou por isso, mas porque você se alinhou com isso. E esse, meu amigo, é o capítulo 1 da sua verdadeira transformação. Chega uma hora em que tudo muda. E não porque algo externo tenha se transformado, mas porque você finalmente parou de implorar e começou a se escutar de verdade. Antes de pedir mais do universo, respire fundo e se questione. Qual parte de mim ainda sente que falta algo? Porque a mágica não acontece quando você exige mais. Ela acontece quando você cura a raiz do vazio. É aí que você para de correr atrás daquilo que nunca foi seu e começa a magnetizar tudo o que sempre esteve escrito para você. Não se trata de abandonar suas metas, mas de purificar suas motivações. O universo não entrega grandes bênçãos para corações fragmentados. Ele confia a abundância àqueles que já se tornaram completos por dentro. Quando você para de buscar por necessidade e começa a caminhar com inteireza, as portas que estavam fechadas começam, a se abrir, e é nesse instante que o jogo vira. Não porque você venceu menos, mas porque você deixou de lutar contra si mesmo. Agora vamos mais fundo, porque aqui começa o verdadeiro capítulo 2. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O universo não está testando você. Ele está apenas refletindo. A vida não te desafia para ver se você é forte. Ela só responde à frequência que você emana no silêncio. Não as frases que você publica, nem as afirmações no espelho, mas a vibração que ecoa por trás de cada ação, por trás de cada decisão. A identidade inconsciente é quem está no volante, mesmo quando você acha que é o piloto. E como já dizia Jung com uma clareza cortante, sua visão só se ilumina quando você olha para dentro. Quem olha para fora se ilude. Quem olha para dentro, desperta. Ou seja, pare de buscar respostas nas estrelas, se você ainda ignora que está enterrado no seu peito. Porque mesmo se você pintar o teto do seu quarto com afirmações douradas, se no fundo ainda carrega culpa, medo e sensação de insuficiência, nada vai mudar. Você não pode enganar o seu inconsciente. Ele está ouvindo tudo. Pense nisso com sinceridade. Aquele aperto no peito quando você visualiza seus sonhos. Aquela inquietação que aparece quando você pensa se vai dar certo ou não. Isso não é pressentimento. É o seu inconsciente sussurrando. Você ainda não acredita de verdade. A vida então responde atrasando, desviando, travando, não por maldade, mas porque sua energia ainda diz: não estou preparado. A solução não é gritar mais alto, nem forçar mais forte. É o contrário. É parar. Parar de se agarrar. Parar de tentar dominar algo que só se revela na rendição. O poder verdadeiro não está no excesso de movimento, mas na profundidade do silêncio. E quando você desce até esse lugar silencioso, dentro de si, consegue ouvir algo que antes estava abafado, a sabedoria do seu próprio inconsciente. Então, ao invés de fugir do medo com frases bonitas ou podcasts motivacionais, sente-se com ele e traduza a mensagem por trás da angústia. Cada medo carrega um recado. Toda ansiedade aponta para uma parte sua que precisa ser acolhida. Mas a pergunta é: você está pronto para ouvir de verdade? E aqui está o ponto de virada que ninguém te conta. O momento em que tudo começa a fluir é justamente quando você para do forcar, quando você tira as mãos do volante do tempo, quando solta o controle e abandona a ilusão de que precisa merecer tudo por esforço. A transformação verdadeira não nasce da luta, mas do alinhamento. E o alinhamento só vem quando o inconsciente deixa de resistir. É nesse momento de quietude que o universo finalmente responde: agora sim, você está em sintonia. Você não foi criado para correr atrás da harmonia, foi feito para se tornar a própria harmonia. E esse processo começa quando você desacelera o ritmo externo e mergulha no silêncio interno. É ali na pausa
que o despertar começa. Desapegar não é desistir de si, é renascer. É abrir mão, não por derrota, mas por iluminação. Desapegar não significa abandonar seus sonhos, mas sim parar de se agarrar a eles como se fossem salva-vidas. Porque às vezes o que você pensa que quer não é o que sua alma precisa. Soltar é um ato de coragem. É declarar: eu confio tanto que não preciso mais apertar. É aceitar que você nunca foi colocado aqui para controlar tudo, mas sim para se conhecer dentro desse tudo. O verdadeiro despertar não acontece quando o mundo muda, mas quando você muda a forma como se vê dentro do mundo. A rendição, ao contrário do que dizem, não é o fim da sua história. Ao início da sua verdade, nem tudo é sobre se desligar ou fingir que não sente. Não se trata de se tornar frio, distante ou indiferente. A verdadeira virada acontece quando você retira sua energia de lugares onde ela nunca deveria ter sido depositada. E quando entende que não precisa mais desperdiçar sua força tentando se encaixar em histórias que não foram escritas para você. Essa libertação não vem com estardalhaço, mas com uma confiança serena que sussurra: fiz o que estava ao meu alcance, o resto eu entrego. Viktor Frankl entendeu isso antes de muitos. O ser humano não se quebra na dor, mas sim na perda de sentido. E o sentido não nasce da obsessão, ele brota da entrega consciente. E aqui não falamos de desistência covarde, mas de rendição com propósito. Você não pode encenar o desapego enquanto ainda monitora seus aplicativos, ansioso por um sinal de retorno. O universo não se move por suas palavras. Ele dança ao som da sua vibração. E se essa vibração ainda grita: eu preciso disso para me sentir inteiro, o que a vida vai te entregar são experiências que provam o quanto você ainda não é. Desapegar não é o mesmo que não desejar. É continuar com o coração aberto, mas sem o peso de depender. É dizer a si mesmo com convicção: se vier é bênção, se não vier, eu continuo inteiro. E aqui mora o paradoxo. É justamente quando sua energia para de implorar que as coisas fluem. Não porque você lutou mais, mas porque finalmente você saiu do caminho. A vida se revela a quem já entendeu que não precisa ser completado. Ela não atende súplicas de quem se arrasta, mas se curva diante de quem já vibra na frequência do que deseja. Por isso, se agora você está afundado nesse emaranhado invisível de expectativa, esperança, carência, não para fugir ou se distrair, mas para encarar a pergunta que mais importa: que parte de mim ainda acredita que isso vai curar tudo? A ferida não precisa de conserto, precisa ser acolhida. Não pelos outros, mas por você. No instante em que você se reconhece por inteiro, sem medo, sem julgamento, os espelhos externos perdem o poder. Você se torna sua própria referência. E nesse momento, algo muda, não por fora, mas por dentro. Você para de correr, para de mendigar, para de provar e começa a simplesmente ser inteiro, suficiente e sem pedir licença. Bem-vindo ao espaço onde você permite o vazio. É aqui que a verdadeira metamorfose se inicia. Depois de soltar, depois de cansar, depois de parar de insistir, algo inesperado acontece. Absolutamente nada. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum alívio imediato. Só o silêncio, só o vazio. Você acorda e o mundo segue igual. Seu celular continua mudo. Seu peito ainda dói. A mensagem esperada não chega. A oportunidade não aparece. E uma voz baixa e cruel se insinua: valeu a pena? Esse é o ponto onde muitos desistem, porque fomos ensinados que ao deixar ir, algo mágico tomará o lugar. Mas a vida não é um filme. O universo não segue seu cronograma emocional. Ele segue sua energia. E antes de entregar o que você pediu, ele quer saber quem você é, quando não está mais segurando nada. O vazio, por mais desconfortável que pareça, não é um castigo. É o útero da transformação. Você agora está nesse entrelugar estranho. O antigo, você já não existe mais. Mas o novo ainda não nasceu. É um vácuo, uma sala escura sem portas visíveis. E isso assusta, porque não tem manual, não tem sinalização, não tem palmas nem validação. É só existe voca seus pensamentos e o eco de um silêncio que exige fé. Fé
em algo que você ainda não pode ver. Fé em algo que você ainda não entende, mas que misteriosamente sente, e é nada menos nesse solo invisível, que o novo eu começa a brotar, não com pressa, não com garantias, mas com profundidade, porque o universo não premia quem grita mais alto, ele confia nos que aprenderam a esperar em paz. E a verdadeira ascensão não acontece quando você sobe, mas quando você para de resistir à queda e entende que o vazio não é ausência, é preparação. O vazio não é o fim de nada menos. É o início silencioso de tudo. Carl Jung chamou esse espaço de vazio criativo, aquele momento onde por fora tudo parece estagnado, mas por dentro uma verdadeira reconstrução acontece. Sua mente inconsciente está rearrumando crenças, curando memórias antigas, liberando a necessidade de aprovação externa. Esse silêncio, muitas vezes interpretado como fracasso, é na verdade um laboratório divino preparando você para se tornar a pessoa que naturalmente atraiu, que antes você precisava implorar. O problema surge quando o ego não vê resultados imediatos e tenta convencê-lo de que nada está acontecendo. Se você acredita nisso, volta a correr atrás e bloqueia exatamente aquilo que estava prestes a acontecer. Não é o desejo que te prende, é a obsessão inconsciente por ele. Quando você se torna dependente do resultado, seu campo energético passa a vibrar escassez e não realização. Jung ensinava que o desejo não é uma corrida para fora, mas uma convocação interna. Você não quer dinheiro, você quer segurança. Não busca aplausos, busca aceitação. E a verdadeira virada acontece quando você reconhece essas raízes internas, ilumina as partes de si que antes escondia e integra aquilo que costumava rejeitar. A cura vem do acolhimento, não da busca. É nesse ponto que você para de correr e começa a magnetizar. A integração é o verdadeiro trabalho. Não é sobre provar seu valor ao mundo, mas reconhecer seu valor antes mesmo do mundo reconhecer. Quando sua energia declara, eu já sou completo, a vida responde. O universo não entrega, porque voca imploro, mas porque você se alinhou. Então, da próxima vez que sentir vontade de perseguir, respire. Em vez de correr atrás, vá para dentro, pergunte-se: que parte de mim ainda acredita que essa coisa vai me consertar? A resposta não virá com barulho, virá com clareza. E quando isso acontecer, você não vai mais precisar convencer ninguém. Sua simples presença falará por si. Todo desejo que pulsa dentro de você não é um acidente. Ele não está aí para te punir ou te provocar, ele é um convite sagrado. Uma convocação profunda vinda do seu inconsciente para que você desperte e não corra atrás. Carl Jung compreendia isso como poucos. Ele sabia que o desejo verdadeiro não é sobre alcançar algo fora, mas sobre lembrar de algo dentro. Não anseia por dinheiro apenas para ter cifras. Você busca a paz que acredita que ele vai trazer. Você não deseja um relacionamento apenas por companhia. Você quer se sentir visto. E o sucesso que você corre atrás com tanta força, talvez seja só o eco de uma ferida, querendo ouvir: você é suficiente. O desejo não é o vilão. O problema é a dependência emocional invisível que o acompanha. E é isso que escraviza. A maioria das pessoas falha porque confunde obsessão com ação. Elas checam o celular sem parar, relembram conversas antigas, analisam silêncios, como se fossem sinais cósmicos. Chamam isso de manifestação, mas estão apenas alimentando um ciclo de ansiedade. Carl Jung nos ensinou no caminho da individuação que o alvo não é se tornar perfeito, e sim se tornar inteiro. E você só se torna inteiro quando integra aquilo que evitava. Quando acolhe suas sombras, suas falhas, suas inseguranças, suas verdades, até aquelas que você não ousava admitir. Porque é só quando você se abraça completo é que para de precisar do mundo para te completar. E nesse momento, você deixa de atrair o que te machuca e começa a magnetizar o que é real. Da próxima vez que o impulso de perseguir surgir, pare, não por apatia, mas por maestria. Inspire profundamente, feche os olhos e pergunte com coragem: que parte de mim ainda acredita que isso vai me consertar? Quando você perceber que já é inteiro, algo mágico acontece. Você não corre mais atrás. Você não se sente carente. Você não mendiga atenção. O que surge no lugar é presença, clareza, poder
E nesse ponto, o mundo não tem como resistir. Sua energia não diz mais me note, diz, eu já estou aqui. E quando isso acontece, a vida responde. Porque ela sempre responde aquilo que você é. Existe uma linha muito tênue entre buscar com desespero e atrair com equilíbrio. A maioria das pessoas vive tentando controlar o invisível. Revê mensagens antigas, atualiza a caixa de entrada compulsivamente, mede sua evolução por sinais externos. Esse comportamento, longe de ser uma ação guiada pela intuição, é movido pelo medo disfarçado de urgência. A alma não corre, não exige, não precisa provar nada. Ela apenas vibra na certeza de que o que é dela já está a caminho. A grande virada de chave não está em correr mais rápido, mas sim em parar, silenciar e permitir que a vida alcance você no seu ponto de maturidade interior. O ego quer certezas, exige provas e odeia não ter o controle do amanhã. A alma, por outro lado, dança no ritmo do tempo divino, aquele que não responde a cronogramas humanos. Enquanto o ego está gritando por respostas e criando pânico no seu sistema nervoso, a alma permanece em silêncio, firme, conectada à sua verdade mais profunda. Carl Jung dizia que o maior privilégio da vida é se tornar quem realmente somos. E esse é o verdadeiro, não é o que se desespera por sinais, mas o que permanece calmo mesmo quando tudo lá fora está em suspense. Alinhar-se com a alma é aceitar o tempo da vida, sem sufocar a jornada com pressa. Portanto, quando o caos interno ameaçar te dominar, pare, respire fundo. Leve a mão ao peito e pergunte: essa reação está vindo do meu medo ou da minha essência? A resposta sempre estará no tom da sua energia. O ego é barulhento, impaciente, condicionado. A alma é silenciosa, confiante e fluida. Não se trata de abandonar os seus sonhos, mas de parar de sufocá-los com a ansiedade. Porque quando você para de perseguir desesperadamente, você começa a magnetizar naturalmente. O segredo não está em pedir com mais força, mas em se tornar, em essência, aquilo que deseja viver. A verdadeira manifestação não acontece no barulho do desespero, mas no silêncio da paz interior. Muitas pessoas acreditam que, se fizerem mais sem e-mail, desejarem com mais intensidade, conseguirão mudar a realidade. Mas a verdade é que o universo não responde à pressa, menos ele responde ao seu estado de ser. Escolher a paz mesmo quando tudo parece desmoronar é um ato de coragem e de alinhamento. É nesse espaço interno de calma que a realidade começa a se reorganizar a seu favor. Porque a realidade não muda quando você força, ela muda quando você se torna quem já vive aquilo que deseja. Manifestar de verdade não é sobre ignorar o que está ferido dentro de você, mas sobre acolher e integrar. A parte de você que quer ser amado, reconhecido ou financeiramente seguro, precisa ser vista, não como um problema, mas como um portal. O trabalho de sombra, como Carl Jung ensinava, não é enfrentar o mal, mas reconhecer as partes de si que foram enterradas para sobreviver. Se essas partes continuam operando no escuro, elas comandam sua vida e você chama isso de destino. A verdadeira criação consciente exige esse mergulho no que foi negado, para que sua frequência não carregue trauma disfarçado de desejo, mas sim verdade ancorada em completude. A grande virada acontece quando você entende que não é o universo que bloqueia sua vida, menos é você mesmo. Quando não se permite ser inteiro. A autoaceitação é a chave da liberdade, mas também o desafio mais assustador, porque exige que você olhe para si com honestidade radical. Quando você para de fugir de si, a realidade para de fugir de você. Quando você acolhe sua história, sem vergonha, você cria uma nova narrativa. E é nesse ponto que a manifestação deixa de ser fantasia e se torna alinhamento quântico. Não é sobre pedir mais, é sobre se tornar mais. É sobre parar de esperar por permissão externa e finalmente dizer: eu sou o suficiente. Agora, a maior armadilha espiritual dos tempos modernos não é a falta de esforço, mas o excesso de fuga. Fugimos de nós mesmos usando o próprio sonho como disfarce. A busca por sucesso, abundância ou amor muitas vezes é uma tentativa inconsciente de evitar o confronto com quem somos agora. E o universo, longe de estar nos punindo, está nos protegendo. Ele entende que se ainda nos sentimos indignos, não temos estrutura energética para sustentar aquilo que tanto desejamos. Não e castigo
é um espelho fiel da nossa identidade emocional atual. Enquanto sua mente consciente grita quero mais, seu corpo emocional ainda sussurra não estou pronto. Isso gera uma colisão interna, um campo de forças opostas que neutraliza seu poder de manifestação. Você quer atrair, mas sua frequência repele. Não porque você é incapaz, mas porque ainda está agindo a partir de um personagem antigo. Um eu moldado por feridas, treinado para mendigar amor ao invés de recebê-lo. A chave da transformação não é fazer mais, mas se tornar quem já vibra como se aquilo fosse real. É uma mudança de identidade, não de estratégia. E quando essa virada acontece, não é porque um milagre caiu do céu, mas porque equivoca. Finalmente se lembrou. A grande revelação de Carl Jung nunca foi sobre como conseguir mais, mas sobre como lembrar que você nunca perdeu nada. As partes de si que você pensava que precisava conquistar do lado de fora são, na verdade, pedaços que você abandonou na jornada. Você não está manifestando, está se lembrando. Lembrando que a versão de você que já é amor, já é abundância, já é luz, sempre esteve lá. E agora, chegou o momento de viver a partir dela. Muitas vezes acreditamos que estamos nos construindo do zero, como se precisássemos nos reinventar para merecer a vida dos nossos sonhos. Mas a verdade é outra. Não estamos nos criando. Estamos apenas nos despindo, retirando o medo, a ansiedade, as máscaras e os ruídos que se acumularam com o tempo e nos afastaram da nossa verdadeira essência. Carl Jung sabia disso quando dizia que não precisamos ser consertados, apenas revelados, porque o seu verdadeiro eu menos calmo, alinhado, completo, já está aí dentro, esperando ser lembrado. A grande armadilha está em achar que precisamos fazer mais, correr mais, provar mais. Mas tudo muda quando paramos de agir pelo medo e voltamos a confiar no silêncio. É nesse espaço de presença e rendição que você se reconecta com sua frequência original, aquela que não implora, apenas vibra. Quando você para de forçar, começa a permitir. Quando você solta a ansiedade, o universo finalmente tem espaço para entregar. E não é mágica, é sintonia, é identidade. Você não recebe o que deseja, você recebe o que é. Então, se algo dentro de você despertou, não deixe esse momento passar. Não reduza essa lembrança a mais um conteúdo salvo. Declare com presença: eu solto, eu alinho, eu recebo. Não é sobre viralizar, é sobre ancorar uma nova realidade dentro de si. Porque a sua alma não está pedindo para correr atrás de mais nada, ela está te chamando de volta para casa. Sua jornada de retorno começou. Agora é hora de viver com o poder de quem se lembra. Você nunca se perdeu. Apenas se desconectou temporariamente da sua verdade. Se esse vídeo despertou algo profundo dentro de você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa dessa lembrança agora, um amigo, um familiar, alguém que esteja perdido tentando se encontrar lá fora, quando tudo o que precisa está dentro. Comente aqui embaixo: eu solto, eu alinho, eu recebo. Declare. Grave isso na sua alma. Não por curtidas, mas para ancorar essa nova versão que você acabou de lembrar. E se você sentiu que esse vídeo foi mais do que palavras, se ele foi um espelho da sua alma, inscreva-se agora, porque este canal não é sobre motivação rasa, é sobre despertar verdadeiro. E essa é uma jornada para almas prontas. A sua já respondeu. Agora é hora de caminhar com ela.